Olá, minha gente, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem, na paz, com saúde. Vamos hoje ao nosso estudo do chakra número 22, a aula sobre o Swadhisthana Chakra, o centro sexual, a segunda parte. Então vamos ao nosso mantra, para que tenhamos auspiciosidade, a mente aberta. Me acompanhem. Vamos então fechar os olhos, acalmar a mente, levar a atenção para a respiração, observando a entrada e a saída do ar pelas narinas. Lentamente, silenciosamente, prazerosamente. Vamos ao mantra. Me acompanhe. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Então, vamos hoje falar sobre a inibição, a congestão e o equilíbrio energético do centro sexual, o Swadhisthana Chakra. Vamos começar então com a inibição ou escassez energética. Se este centro de energia, o sexual, está mal energizado, é porque a nossa capacidade de atrair prosperidade, abundância, fartura está sacrificada e muito difícil. A nossa estrutura física, psíquica e espiritual está desarmônica, né? A nossa atmosfera nublada ou até mesmo velada, e nada do que desejamos acontece. Normalmente, esse chakra fica com uma baixa de energia quando desenvolvemos com muita facilidade a fadiga, a aversão, ou então a vergonha, a languidez, ou mesmo a apatia sexual. Já no outro extremo, quando o chakra se encontra congestionado e com um excesso de energia, é porque nós nos tornamos muito afetados, reativos e manipuladores. A opulência passa a ser o carro-chefe e nós passamos a achar que tudo podemos, que tudo chega às nossas mãos, graças ao seu status, ou ao seu dinheiro, ou ainda ao seu poder. Nós desenvolvemos exagerada agressividade e erotismo. E além disso, também nós facilitamos a uma necessidade de fazer uma ação mais violenta, de exercer um domínio ativo, dinâmico, possessivo sobre as pessoas,
mas também sobre as coisas, sobre os fatos, ok? Então, mais uma vez, nós lembramos de que o chakra ele se torna muito cheio de energia ou muito vazio conforme o nosso estado interior, conforme a nossa consciência, o nível de consciência que nós vamos alcançando, ok? É este nível de consciência que faz com que o chakra se encha de energia ou se esvazie. Ou seja, nós fazemos a modulação energética do chakra, certo? Agora vamos falar sobre este chakra quando ele se encontra equilibrado, com a sua energia fluindo, uma fluidez equilibrada. A sua principal característica, quando ele se encontra equilibrado, é a persistência. E o seu lema é aquele: água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Essa atitude é que nos enche de energia e nos torna atraente. Mas nós não nos tornamos aquela pessoa chata que fica insistindo em determinadas questões. Não, nós passamos a ter aquele poder de sedução, mas aquela sedução com leveza, ok? Em que as pessoas se sentem encantadas, tá? Isso faz com que o chakra Swadhisthana se torne equilibrado, ou seja, com a sua energia fluindo dinamicamente, ora um pouco mais de energia, ora um pouco menos, e ele vai se equilibrando, ok? Então, quando nós dominamos o egoísmo, a inveja, a raiva, a cobiça, a arrogância, a ilusão, os desejos, nós desenvolvemos este equilíbrio do chakra e criamos dentro de nós essa capacidade de atrair tudo aquilo que é necessário ao nosso crescimento. Nós nos tornamos pessoas autoconfiantes. Esta autoconfiança já vem do centro anterior, o Muladhara Chakra, como nós já vimos nas aulas anteriores. E esta autoconfiança, essa capacidade de fé, proporciona a paz de espírito, a paz interior, que em sânscrito se chama Shanti. Vamos agora falar um pouco a respeito desta paz. Shanti. Ok? Essa palavra sânscrita significa paz, tranquilidade, quietude, calma mental, ausência de paixão e de dor. E é a fé, esta autoconfiança, que é própria
do centro raiz, o Muladhara Chakra, que fundamenta a paz. Não há paz sem fé, sem autoconfiança, sem confiar em Deus, na suprema criação, na suprema inteligência, ou qualquer outro nome que se queira dar. E existem 3 formas básicas de paz. A primeira, a social, a paz social, que está ligado à humanidade. A segunda, a paz da natureza, que está ligada a todo o cosmos, ao universo. E a terceira e mais importante, a paz interior. Vamos falar um pouquinho a respeito da paz social, que é a paz entre os seres humanos. A princípio, dentro de um pequeno grupo que é a família. Seu pai, sua mãe, seus irmãos. Depois essa família se expande, vem um companheiro, uma companheira, aparecem filhos, tem também a paz social ligada a grupos, os grupos sociais que nós pertencemos, ao nosso ambiente de trabalho, né, os grupos profissionais. Existe toda uma sociedade à qual nós pertencemos, no nosso bairro, na nossa cidade, né, até chegarmos à nossa nação. E existe a paz social entre as nações. Mas essa paz social, ela só acontece quando nós compreendemos e aceitamos o modo de sentir, de pensar, de agir das outras pessoas, dos outros seres, quer seja o seu vizinho, ou alguém da sua família, ou alguém com costumes diferentes, religiões diferentes, uma raça diferente. Se nós não compreendemos e não aceitamos esse modo de sentir, pensar e agir do outro, jamais alcançaremos a paz social. A outra paz é na natureza. Paz na natureza. Nós sabemos que a natureza tem sua revolução natural e cíclica, né? As estações, mudanças de clima, né? E ao longo de um ano tudo se modifica, né? A nível de natureza, e ao longo de décadas, né? Ou milênios até, muitas coisas se modificam dentro de um planeta. Isso é natural, ok? Mas outras revoluções que acontecem na natureza são provenientes de nosso comportamento, o comportamento psicoemocional, psicomental. Como nós observamos tudo que está à nossa volta, ok? Quando nós alcançamos a paz interior, a natureza responde
e responde mesmo, com boas colheitas, com bom clima, sem catástrofes, sem tsunamis, sem terremotos, sem vulcões entrando em erupção, sem tufões, sem ciclones, sem chuvas muito fortes. A natureza responde. Existe aquela parcela que é própria da natureza, mas existe uma grande parcela que está ligado a como nós nos comportamos dentro de uma sociedade. E a última e mais importante paz, que é onde tudo começa, é a paz interior, que também é chamada de paz de espírito. E esta, como eu já disse, é a principal forma de paz, porque ela começa dentro de nós. E conforme nós desenvolvemos a fé, que em sânscrito se chama Shraddha, nós passamos a viver em paz, conscientes de que tudo acontece pelo propósito divino. Tudo tem a graça, a permissão divina. Tudo. Quando nós começamos a observar as coisas, as atitudes das pessoas desta forma, nós alcançamos um estado de paz incrível, que é chamado de paz interior. Quando nós começamos a compreender as atitudes dos outros, e aí nós geramos aquela paz social. Nós estamos em paz com nossos familiares, dentro da nossa casa. Nós estamos em paz com nossos colegas de profissão. Nós estamos em paz com as nossas amizades. Isto é a paz social. Se cada um de nós desenvolve esta paz interior, então toda uma sociedade se beneficia. E também, quando nós começamos a compreender os processos climáticos, os processos geológicos que estão ligados à natureza, nós passamos a aceitá-los melhor. E com isso, nós vamos nos adaptando. Sem aquela arrogância de achar que nós dominamos a natureza, que nós não dominamos nada. A natureza domina o ser humano. Ninguém pode com um terremoto. Ninguém pode com uma tempestade, um ciclone, um vulcão entrando em erupção, jogando lava para tudo quanto é lado. Ninguém pode contra isso. Mas quando nós desenvolvemos a paz interior, nós passamos a entender esses processos climáticos, ora muita chuva, ora muito calor, muito sol. E com isso, nós passamos a ter aquelas boas colheitas,
o clima fica muito mais favorável, porque o nosso mental emite abundância, o nosso mental emite prosperidade, o nosso mental emite paz. Pensem nisso. Bom, então vamos agora falar sobre as patologias e os distúrbios orgânicos que aparecem quando o Swadhisthana Chakra está mal energizado. As desordens do chakra sexual normalmente estão associadas às patologias do aparelho urinário, por exemplo, cálculos renais, cistites, uretrites e também, assim como no Muladhara, a insuficiência renal. Diversas patologias do aparelho genital, o aparelho reprodutor, estão relacionados ao desequilíbrio energético do Swadhisthana Chakra. E nós podemos destacar as dismenorreias, a tensão pré-menstrual, a nossa famosa TPM, as vaginites, isso nas mulheres, e a varicocele nos homens. Nós ainda temos distúrbios de pólipos, de tumores e cistos no útero, e também ainda a impotência, a frigidez e a ejaculação precoce. No nível muscular, encontramos o encurtamento ou a flacidez dos músculos adutores, aqueles que fecham, que juntam as pernas, e também dos flexores da articulação coxo-femoral. Como os distúrbios do orgasmo também estão relacionados aos transtornos deste chakra, nós podemos dizer que a desregulação do equilíbrio energético, que é a circulação da energia, bem como a desregulação psicoemocional, que se traduz pela motivação sexual, pelo entusiasmo, prazer e vivacidade do sexo, e ainda a desregulação anatomofisiológica, como os distúrbios do tônus simpático e parasimpático, da tonicidade muscular, da imunidade e também a regulação hormonal, todos eles também fazem parte deste rol de patologias do centro sexual. Então, vamos ao nosso último tema desta aula de hoje, que é sobre o movimento da energia própria do centro sexual. Esse movimento
é chamado de Vyana Vayu. Vyana é o ar que circula, é o ar circulante que difunde, tá? Vayu significa alento e Vyana significa circulante, difunde, ok? Ele se encontra espalhado por toda a periferia do corpo, nos músculos, nos tendões e ligamentos. Vyana Vayu é responsável pela movimentação da energia para fora, a periferia do corpo, que é composta de músculos, tendões e ligamentos. E é feita através do fluxo arterial do sangue, que a distribui a partir do armazenamento no baço e no fígado, que aí então já é um trabalho realizado por Prana Vayu, que nós vamos ver mais adiante. Esse movimento da energia faz com que se processe todo o metabolismo muscular, o metabolismo celular, tornando o aparelho locomotor apto para interagir com o meio ambiente. Então, agora vamos ao mantra de encerramento da nossa aula. Vamos fazer o canto para a paz mundial. Então, vamos fechar os olhos, acalmar a mente e relaxe. Leve a atenção à sua respiração, a entrada e a saída do ar pelas narinas, respirando livremente, tranquilamente, prazerosamente. Me acompanhe então no mantra. Swasti prajabhyah paripalayantam nyayena margena mahim mahisha go brahmanebhyah shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu kale varshatu pajanyaha prithvi sasya shalini deshvayam shobharahitaha brahmana santu nirbhayah Sarvesham swastir bhavatu, sarvesham shantir bhavatu, sarvesham purnan bhavatu, sarvesham mangalam bhavatu, sarve bhavantu sukhinaha, sarve santu niramayaha, sarve bhadrani pashantu, ma kashi dukhabhat bhavet. Asatoma satgamaya, tamasoma jyotir gamaya, mrityurma amritam gamaya. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Shri Guru Bhyo Namaha. Hari Om. Namastê.